Pessoal, hoje tivemos um dia bem agitado lá na Câmara dos Deputados, né? O Hugo Mota disse que vai pautar o projeto de anistia. Isso provavelmente vai ser discutido amanhã lá na Câmara dos Deputados. Ele prometeu aos líderes lá dos partidos que amanhã ele vai discutir esse assunto. Provavelmente já vai começar a ser pautado ali no Congresso, uma anistia que deve ser uma anistia light. Mas não é só isso. A Carol de Tone, que é uma deputada do PL, ela é líder da minoria lá do PL e ela renunciou ao cargo em favor do Eduardo Bolsonaro, porque isso é uma possibilidade, abrir uma possibilidade de blindagem ao Eduardo Bolsonaro, que pode perder o seu cargo devido às constantes faltas. Ou seja, ele está lá nos Estados Unidos, você sabe, lutando lá para sancionar os ministros lá do STF, principalmente o Alexandre de Moraes, tentando fazer com que os Estados Unidos ajude o Brasil contra essa ditadura de toga que se instalou aqui no Brasil. E aí ele não tem podido vir para o Brasil para exercer a sua atividade de deputado. E também não poderia mais vir para o Brasil, porque o Xandão meteu um processo em cima dele, inclusive mandou caçar o seu passaporte. Então, se ele vier para o Brasil, a chance dele ser preso até é muito grande. O Xandão está em cima dele, querendo pegar o Eduardo Bolsonaro de qualquer jeito, né? Então, ele provavelmente não vai poder voltar ao Brasil enquanto Alexandre de Moraes for ministro do STF, porque a briga tá feia, tá complicada, né? Mas eles estão tentando dar um jeito de blindar o Eduardo Bolsonaro para que ele possa continuar exercendo o cargo de deputado federal e continuar trabalhando lá pelo Brasil em favor de destruir essa ditadura de toga que a gente vem assistindo aqui no Brasil. Mas, pessoal, primeira coisa, vamos assistir o vídeo aqui da CNN, confirmando que realmente Hugo Mota deve pautar a votação aí da anistia, né? Uma anistia light. Vamos assistir. Oficial da Câmara. Assim que abriu a Bom, reunião, o presidente da Câmara, Hugo Mota, que até hoje não sinalizava por qual caminho seguiria em relação ao projeto da anistia, avisou aos líderes partidários: vou pautar a proposta de anistia. Proposta essa, vale a lembrança no nosso bastidores, a você que nos acompanha, que, a princípio, perdoa os crimes cometidos pelos invasores, depredadores do 8 de janeiro, aqui em Brasília. Mas tem um movimento, uma pressão forte da oposição para conseguir um texto mais abrangente, que alcance o ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai lá para 2019, quando do início do inquérito das milícias digitais, perdoando todos os crimes a partir daí. Está em debate, neste momento, o modelo do texto. Por isso, uma data ainda não foi dada por Hugo Mota. O que me dizem líderes que estão na reunião agora? Há uma aposta, sobretudo do Centrão, de que há 70% de chance da urgência desse projeto ser aprovado amanhã e depois de o texto ser maturado. Tem chances do mérito ser aprovado também nesta quarta-feira? Tem. 50%, um pouco menos, me dizem esses líderes engajados em viabilizar essa proposta. Esse texto não será debatido hoje, será debatido amanhã, quarta-feira. Hugo Mota, portanto, dá a senha para o projeto avançar. Eu apurei que ele falou isso para o presidente da República naquela reunião na Alvorada ontem, quando Lula se colocou contrário a qualquer anistia. O que está sendo discutido nesse momento? Por Hugo, setores ali, ministros do Supremo Tribunal Federal, defesa feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, é o que a gente chama de anistia light, anistia mais restrita, uma revisão das penas, da dosimetria, não uma anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou aqueles considerados os cabeças do golpe. Há muita resistência do Centrão de passar um texto mais radical. Deve haver reação da oposição ainda hoje, sendo preparado aí um anúncio para as 3 horas da tarde. Foram reunidos hoje, né? Os líderes da oposição se reuniram para tratar desse assunto, vislumbrando essa dificuldade em fazer avançar o texto que eles querem. Tá dada a informação, Hugo Mota avisa líderes que vai pautar a anistia.
Bom, pessoal, como vocês viram aí, né, o Hugo Mota vai pautar o projeto da anistia, né? Tá tudo já mais ou menos engatilhado aí, já foi prometido. Parece que vai vir mesmo essa pauta da anistia, né? A gente não sabe só se o Bolsonaro vai ser anistiado ou não, né? Mas vamos ver, pessoal, a repercussão da questão da Carol de Tone, que abdicou lá da sua liderança em favor do Eduardo Bolsonaro, e a Andréa Sadi, lá da Globo, já estava surtada mesmo antes disso acontecer, ela já estava apavorada. Vamos assistir aqui. Tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro. Ele está lá, acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a proposta do PL? Salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro, usando um precedente que foi aberto na gestão de Eduardo Cunha, isentando líderes partidários do registro de presença. Um precedente de 2015. Vou mostrar para vocês, desde cedinho a gente está às voltas aqui com esse texto. Qual que é a ideia? O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara, hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone, e aí, com isso, ele pode continuar, de acordo com esse precedente, exercendo o seu mandato nos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL, pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Por quê? Vou colocar aqui para vocês. Como justificativa, o PL está usando um precedente de 2015 sobre faltas. Então, como eu contei para vocês, isso aconteceu durante a gestão do Eduardo Cunha. A mesa diretora abriu exceções para o registro de presença no plenário, de acordo com a ata da reunião que alterou a regra, aspas para vocês. Em razão da natureza de suas atribuições, fecha aspas, ficam isentos de justificar faltas os integrantes da própria mesa e líderes partidários. E aí, se o Eduardo Bolsonaro virar líder da minoria, na visão do PL, ele poderia continuar exercendo o mandato dos Estados Unidos. Estou trazendo aqui qual que é a proposta, já entro no bastidor e também na análise, tá? Primeiro fato para vocês. Essa proposta foi inicialmente feita pela deputada Mara Gabrilha à época, a Juliana Braga apurou aqui pra gente, nossa repórter, que era a terceira secretária da Câmara, e depois ficaram isentos também os ex-presidentes da Casa e presidentes nacionais de partidos. E aí, parlamentares e tal. Hoje, Eduardo não exerce cargo de liderança, o que significa que a regra não seria aplicada às faltas até o momento. Então, se o entendimento for adotado, ele poderia permanecer nos Estados Unidos por tempo indeterminado e votar de forma remota. Então, Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom, e com a ameaça que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, anistia amanhã e Eduardo Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui dos Estados Unidos, para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro. Aí, né, eles não se conformam, né, com a atuação do Congresso contra o que vem fazendo aí o STF, né? Esse processo do 8 de janeiro foi um absurdo, né? Vários juristas aí já afirmaram, né? Alexandre de Moraes passou de todos os limites, as penas aplicadas às pessoas que participaram do 8 de janeiro são absurdas, absurdamente exageradas, não tem o menor sentido, tá certo, poderiam ser punidos ali, principalmente quem fez ali, quem estragou, depedrou patrimônio público, é lógico que tem que ser punido. Porém, as penas foram extremamente exageradas, né? Nem traficantes, né, do mais alto grau aí não têm tomado penas tão grandes quanto essas pessoas que participaram lá do 8 de janeiro. Então, é um absurdo, né? E eles não querem que passe anistia, né? Porque corre o risco do Jair Bolsonaro ser anistiado também. Então, eles morrem de medo que o Jair Bolsonaro possa voltar, porque ele é um dos poucos aí que tem condições de ganhar do presidente Lula. Um dos poucos não, porque agora nós já temos aí vários nomes da direita, né, que podem ganhar do Lula, porque o Lula não está mais com essa bola toda, ele tem uma desaprovação enorme e pode ser que ele não consiga emplacar. Agora vamos ver aqui, pessoal, a Carol de Tone, né? Comunicado muito importante. Confirmando aí que ela abdicou do cargo, né, do cargo que ela tinha de líder da minoria e em favor do Eduardo Bolsonaro. Além das pautas importantíssimas que temos hoje e amanhã na Câmara dos Deputados. Gostaria a minha renúncia à liderança da minoria da Câmara dos Deputados para transferir essa responsabilidade ao deputado Eduardo Bolsonaro. Tomamos essa decisão convictos de que o Brasil precisa de união e de coragem, especialmente diante das perseguições políticas que tanto o Eduardo quanto seu pai, Jair Messias Bolsonaro, estão sofrendo, além de tantas outras pessoas como as pessoas do dia 8 de janeiro. Tenho convicção
de que acima de qualquer interesse pessoal ou partidário existe algo maior, o compromisso com a nação brasileira. Eduardo, mesmo exilado diante dessas perseguições, tem demonstrado firmeza e dedicação na defesa das liberdades individuais e na busca para também tentar restabelecer o reequilíbrio entre os poderes, que é uma condição essencial para que tenhamos uma plena democracia. Então, nós confiamos plenamente na capacidade dele de conduzir essa liderança com responsabilidade e coragem. E seguirei, no caso, firme ao seu lado nessa missão, pois a nossa causa é maior. É a defesa da liberdade, da Constituição, da soberania e do futuro do Brasil. Então, vou passar a palavra nesse momento ao Zuco, ao Sócines, mais algum deputado. Tá aí, pessoal. Então ela já renunciou, né? Com toda a gritaria da Globo News, ela já renunciou e agora o cargo já pertence ao Eduardo Bolsonaro. Eles usaram aí de uma esperteza, né, regimental ali, usaram uma regra do regimento para blindar ali o Eduardo Bolsonaro, né? A gente não sabe se isso vai passar mesmo, né? Porque pode ser que o Hugo Mota termine criando algum problema e gerando algum problema. A gente não sabe se isso vai dar certo, mas é uma tentativa de blindar o Eduardo Bolsonaro, porque senão é muito provável que ele vá perder o cargo dele por conta das faltas. Ele não tem participado de nenhuma votação lá, né? Não tem marcado presença lá no Congresso Nacional. Bom, pessoal, vamos continuar vendo aqui na Globo News a repercussão, então, de tudo isso que aconteceu. Vamos lá. Malu, quero te ouvir então sobre isso, porque alguma coisa o presidente da Câmara vai ter que sinalizar para o PL, ou anistia, ou ele não vai comprar todas as brigas com o PL. Ele nem pode, anistia ou Eduardo né, Bolsonaro, Júlia? Ele nem pode, porque ele prometeu, é o que a gente ouve do pessoal do PL, e não só do pessoal do PL, aliados do próprio Hugo Mota dizem que ele prometeu, a única coisa que ele prometeu, inclusive para o Bolsonaro, quando esteve com o Bolsonaro antes da prisão domiciliar, foi votar anistia. Bolsonaro disse para ele, eu não quero nada, só quero anistia. E ele falou, ok, vamos, se tiver maioria eu vou colocar para votar. E falou para o governo que não votaria. Maioria já tem, né? Então, se tiver maioria já tem. A maioria quer a anistia. Talvez não todos queiram a anistia que inclui o Jair Bolsonaro, mas todos querem a anistia do pessoal, né, dos manifestantes lá do 8 de janeiro. Então ele vai realmente ter que entregar alguma coisa. De repente, isso que o PL está colocando a respeito do Eduardo pode ser uma moeda de troca, mas o que eu apurei agora à tarde, conversando com pessoas da oposição de vários partidos, não é todo mundo na oposição e nem no PL que patrocina esse tipo de iniciativa. Você até mencionou, né, Júlia, a divisão entre o pessoal mais radical e o pessoal do PL que é mais centrão. Existe essa divisão dentro da bancada do partido. O pessoal do PL que é mais centrão não está querendo arrumar essa briga, não. Essa é uma briga do pessoal do PL mais radical. E certamente está indo no bolo, que é para ver se conseguem alguma coisa, né? Se já que está difícil de conseguir anistia, então vamos tentar ajudar o Eduardo, né? É meio isso, mas realmente não faz nenhum sentido, né? Até o Hugo Mota, inclusive, já disse que não fazia sentido, já disse que o regimento não permitia e também não está autorizando o Eduardo a registrar presença. Ele tentou registrar presença online e não conseguiu. O pessoal do PL procurou o Hugo Mota e ele disse não é permitido pelo regimento. Então agora a gente vai ver o que ele vai... Aí, pessoal, então o clima tá quente lá no Congresso e o pessoal da Globo News tá meio surtado aí com a possibilidade de a anistia ser aprovada, né? E também hoje ficou combinado, né, o projeto que blinda os deputados contra o STF. Então, a Globo tá surtada lá porque tá passando um monte de coisa que eles não querem, né? Então, a PEC da blindagem, a anistia, agora também essa blindagem ao Eduardo Bolsonaro. Eles estão surtadinhos porque eles são contra o que o Congresso está fazendo contra o STF, né? Tudo isso é para tentar, né, mudar as decisões do STF. E eles ficam apavorados ali porque eles são porta-vozes do Xandão e do STF e do governo Lula. Então é aquela coisa, né? Eles querem que as pautas do governo passem e as pautas da oposição não passem. Bom, pessoal, deixa aí o seu like, então, se inscreva no canal, aciona o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Me fala aí o que você está achando de tudo isso. Será que vai passar anistia? Será que vai passar essa PEC da blindagem aí para blindar os deputados contra os ministros do STF? Será que vai dar certo esse esquema aí do PL de colocar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, para que ele não precise estar presente lá nas votações? Vamos deixar o comentário aí, pessoal, para a gente trocar uma ideia aí nos comentários, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui.
Até o próximo vídeo e tudo de bom!